Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus seja contigo, hoje e sempre na tua vida. Que Deus venha abençoar grandemente o teu lar, a tua família, a tua vida. E que a presença dele esteja sobre o teu lar, sobre a tua família, que ele reina, sobre o teu lar e tua família. Porque aonde a presença do Senhor está, meu amado, as trevas, ela não permanece. Amém? Seja bem-vindo ao canal Enviados por Deus. Obrigado a você que está inscrito no meu canal do YouTube e você que me segue no TikTok. É muito importante, para o crescimento do canal. Eu peço a você que está inscrito no meu canal do YouTube que deixe sempre o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém, se assim você gostou, se a palavra falou ao teu coração. Não deixa de deixar o seu joinha, que contribui muito, amém? E você que me segue no TikTok, deixa o seu coração, que ajuda muito. E se assim você sentir em seu coração, compartilhe esse vídeo, amém? Sendo assim, hoje eu trago uma mensagem, meus amados, a respeito do casamento. Eu vejo, que os casamentos hoje não duram mais. Não duram porque as pessoas não estão sabendo lidar com a convivência a dois. As pessoas, quando está namorando, diz que ama uma a outra, mas quando se concretiza de se unir, de ser uma carne só, eles não suportam, às vezes, uma dificuldade, um problema, uma situação adversa, e as pessoas só encontram uma saída, que é a separação. E eu vou provar na palavra que essa decisão é a mais errada que a pessoa pode tomar em um casamento. Porque o casamento ali, meu amado, uma vida a dois, quando os problemas surgem, não é para você separar, não é para você achar sempre a porta da separação. O problema vem para você resolver essa situação, e cada vez que você sobressai sobre um problema, uma adversidade, o seu casamento vai pegando firmeza, ele vai sendo alicerçado numa rocha. E todo casamento, meu amado, que está sobre a rocha, que é Cristo Jesus, sobre a palavra de Deus, esse casamento é para a vida toda. Só a morte o separe. Amém? Sem muita delonga, vamos aqui em Mateus 19, versículos 5 ao 8. Mateus 19, do 5 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor: e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não se separe o homem. E disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E disse-lhe ele, Moisés: por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Amém? Glória a Deus, aleluia. Meu amado, preste bem atenção aqui no versículo 5. Preste bem atenção. Isso muitos casais não compreendem e não entendem. Talvez porque não tem conhecimento da palavra de Deus.
Mas aquele que tem conhecimento da palavra de Deus, o casamento dele é sempre alicerçado sobre a palavra de Deus. E todo aquele que vive sobre os mandamentos de Cristo Jesus, do Deus soberano, você pode ter certeza que ele suporta qualquer adversidade. Quando ele não tem mais força, Deus renova suas forças. E ele sai sempre como vencedor das batalhas que ele não poderia de forma alguma sair como vencedor. Mas quando Deus está numa batalha, numa briga, ao meu favor e ao seu favor, pode ter certeza que a pessoa sai como vencedor. E no casamento, meu amado, a gente tem que aplicar isso aqui. Presta atenção nisso aqui, ó. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. O que quer dizer isso? Que quando uma pessoa casa com a outra e se une, ela se torna uma carne só. Eu quero que você entenda isso aqui, tá? Muitos casais aí não vivem isso, mas eu tenho certeza que Deus vai me usar aqui e essa palavra vai falar no teu coração. E assim você colocando em prática no teu casamento, você vai ver que a palavra de Deus ela é verdadeira e fiel na vida daquele que anda, né, na sua vontade, nos seus propósitos. Quando um homem ele une, né, um homem e a mulher se unem, no momento que eles casaram diante do Senhor, ali tudo certinho, no civil, na igreja, esse casamento ele fez uma aliança com Deus. Essa aliança, meu amado, aqui na terra ela pode ser desfeita, mas com Deus essa aliança ela não pode ser quebrada assim simplesmente porque você não gosta mais da sua esposa ou a sua esposa não gosta mais do seu esposo. Não. Diante de Deus, só é legal uma separação é quando o homem e a mulher correm risco de vida com seu parceiro ou adultério. Aí é legal diante de Deus a separação. Mas as pessoas hoje se separam por qualquer coisa. E é um erro que essas pessoas fazem dessa forma. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe. Olha para você ver, deixará pai e mãe. Muitos casamentos aí, sabe por quê? Acabam. A mãe do marido quer dar palpite no casamento e a nora não aceita, e o filho acaba querendo dar razão para a mãe, ou vice-versa. Tá errado. A palavra já diz aqui, ó, é clara. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Então, a partir do momento que entre o homem e a mulher se uniu, se casaram, a família deles passa a ser eles. Parentela, mãe e pai se torna parentela. É onde você vai lá um dia, na casa deles, faz uma visita. Mas palpitar no seu casamento é problema na certa. É separação quase certa. Então, meu amado, se você casou, tem a sua esposa, vocês se casaram, não aceita palpite de parente no casamento de vocês. Porque se você analisar, muitos casamentos vêm à ruína. Por quê? Porque parentes querem dar palpite no seu casamento. Feche a porta quanto a isso, meu amado. Não permita que irmão, mãe, pai dê palpite. Você começou você que vai ter a sua família,
né? Você vai constituir a sua família, então esquece parente. Parente já está dizendo, parente. Quando Deus fala para Abraão, Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão insistiu em levar o seu sobrinho. E o que aconteceu? Começou a dar problema, briga. Os servos de Ló começou a brigar com o servo de Abraão. E aí eles teve que se separar. Então, meu amado, não mistura uma coisa com a outra. Se você casou, está constituindo a sua família, aparta das suas parentelas, aparta dos seus pais. O mínimo que você pode fazer é fazer uma visita, ir lá, mas não permita que venham dar palpite no seu casamento, porque aí é problema na certa. Ó, sexto, assim não será mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não se separa o homem. Então, meu amado, o que Deus ajuntou, não se separa o homem. Você não pode separar da sua esposa simplesmente que você acha que não tem mais amor por ela. Você teve todo o tempo, né? Teve o namoro, teve o noivado, para você saber. Sabe o que acontece muito? Na parte dos maridos, que eu vejo aí muitos casamentos, e é uma injustiça que eu acho, é o marido casar com a mulher, depois, né, de certo tempo, ele olha para ela e acha que não serve mais, e troca a sua esposa por uma novinha. Isso, da minha parte, meu amado, isso me deixa irado, isso me deixa com raiva, porque é uma falta de consideração muito grande. Muito grande. Eu vi aí uma separação aí de um cantor sertanejo, que não convém dizer o nome. O cara passou dificuldade, a mulher ali do lado, teve que vender aliança para comprar leite, alimento para os filhos que não tinha. Aí essa pessoa, sabe, passou o pão que o diabo amassou, suportou tudo ali do lado dele. Aí quando o cara está bem de vida, né, famoso, a pessoa pega, separa e casa com uma outra nova. É muito triste isso. É muito triste isso, meu amado. É uma dor que para cicatrizar leva muitos anos. Você está ali com seu... Imagine aí, meu amado, você está ali, passou toda a dificuldade que você possa imaginar, e ali a sua parceira ali do lado com você, né, passando a necessidade junto com você, aguentou, suportou o momento contrário, os ventos contrários, sabe, os momentos ruins. E quando as coisas começam a favorecer, a estar tudo, sabe, bem, o marido olha para a esposa e acha que não serve mais e troca por outra nova. É muito triste isso. É uma traição, é uma facada nas costas. É um momento que você tem condição de dar do bom e do melhor para sua esposa, por ela estar ali do seu lado, suportando tudo. É muito cafajeste uma pessoa dessa, viu? É ser muito cafajeste, é não ter caráter. Eu, meu amado, fiz 26 anos que estou casado com a minha esposa. Eu confesso a vocês, sem sombra de dúvida, só a morte nos separa. Porque eu sei a mulher que eu tenho do meu lado. Nos momentos bons, ela está ali. Nos momentos ruins, ela está ali. Quando eu precisei dela, ela estava ali. Por que eu não vou fazer o mesmo? A palavra do Senhor é quem medita e coloca o seu casamento sobre a palavra do Senhor, você pode ter certeza. Ele vai saber, Deus vai capacitar tanto o homem quanto a mulher a saber lidar e suportar momentos
adversos. Deus, ele vai sempre dar um escape, ele vai dar uma direção para que você saia desse problema, dessa batalha vencedor. Mas as pessoas, quando você vai falar, né, para um casal, para ir para a igreja, buscar o Senhor, meditar na palavra deles, é uma dificuldade. Sabe por que é uma dificuldade? Porque na palavra do Senhor, acho que em Tiago diz que o Deus desse século, que é o diabo, Satanás, cegou o entendimento das pessoas. Hoje você vai falar da palavra de Deus para alguém quando está evangelizando, as pessoas ficam com raiva. Então as pessoas estão com o seu coração fechado para Deus. É por isso que muitos casamentos aí, meu amado, são destruídos. Satanás, ele sabe, né? Ele odeia o casamento, ele odeia a união entre o homem e a mulher, ele odeia a família. Então o propósito de Satanás é vir destruindo os casamentos. Se você não tem conhecimento da palavra de Deus, meu amado, você que está casado, está passando por um momento difícil, busca Deus, vá a uma igreja, coloca o teu casamento sobre as pisaduras de Cristo. Deus, ele vai te capacitar a conduzir o seu casamento e você saber lidar com o momento adverso, porque Deus é isso, meu amado. Tudo que ele faz é perfeito, mas a maioria das pessoas não querem a perfeição de Deus, porque não quer largar os seus deleites. Se não quer largar os seus deleites, então fica muito difícil. Hoje, com a palavra, né? O domínio da palavra de Deus reina sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu casamento. Lá faz morada na minha casa, na minha vida, na minha família, o meu Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo. Eu sempre convido a eles fazer morada na minha casa, na minha vida, na minha família, porque eu sei que sem Deus eu não sou nada, e Deus é que manda no meu lar, na minha vida, na minha família. Eu coloco Deus em primeiro lugar. A adversidade, os momentos ruins podem vir, mas a minha confiança em Ti, Senhor, nunca vai se abalar. Faça isso. Eu não sei o momento adverso que você está passando, talvez no seu casamento, o marido beberrão, fica de boteco, de bares, bebendo o dia todo, mas saiba que Deus é a solução para esses problemas. Busque em Deus sabedoria, força, estratégia para você saber lidar com o momento adverso no seu casamento. Amém? E disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não era assim. Tá vendo? Naquela época, os maridos, eles queriam o divórcio, que Moisés desse o divórcio, mas era mais por estratégia, porque querer livrar de suas esposas para procurar outras mulheres. Não porque eles não queriam mais a sua esposa, mas um motivo para que eles pudessem se livrar delas. Você está entendendo? Sabe, tem homens que são covardes, não tratam as suas esposas como deveria tratá-la, honrá-las. Porque, meu amado, no momento difícil na vida do homem, é a sua esposa que vai estar do seu lado. Se você cair em cima de uma cama, ela está ali para cuidar de você. Agora o homem, se for o contrário, a mulher ficar doente, tem homens que não são capazes de cuidá-las como elas deveriam ser cuidadas no momento difícil. Mas as mulheres, elas fazem isso e fazem isso com perfeição. Por que eu falo isso? Porque o
ter uma grande mulher do meu lado. E eu faço o mesmo por ela. A gente tem que valorizar quem nos ama, meu amado. Para de dar prioridade aí para amizades. Prefere ficar num bar bebendo o dia todo, né? Chega o final de semana, em vez de ficar com a família, não vai para bar, boteco, beber. Tá errado. É muito triste hoje os casamentos, como não duram nada. A pessoa casa menos de um ano, já se separa. Vamos aqui em Efésios 5, 25. Olha o que aqui diz aqui, ó. Vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Olha para você ver como o casamento, ele é comparado com a igreja de Cristo. É bênção um casamento, mas as pessoas não veem isso. O primeiro probleminha que vem no casamento, as pessoas casam, surgiu um problema, não sabe resolver, sentar os dois e resolver essa questão. Resolve essa questão desse problema, que você vai sempre se fortalecendo. Apareceu um problema, você resolve. Apareceu outro problema, você resolve. Vai aparecendo os problemas e você vai resolvendo. O homem e a mulher, vocês dois ali juntos, pensando, os dois, duas cabeças pensam mais do que uma. E vocês vão resolvendo esses problemas. Vai chegar um tempo que esses problemas vão se repetir. E vocês, por ter resolvido esse problema lá atrás, vai saber lidar com esse problema novamente. Mas só que os casais de hoje, Nutella, surgiu um problema, já quer voltar para casa de maninha, para casa de painho. Acha que o caminho certo é a separação. Aí você arruma outra pessoa, vai vir os mesmos problemas e você vai separar novamente. Será que você não entende isso? Que os problemas estão aí para a gente resolver? É muito complicado, viu, meus amados? Olha aqui, Efésios 5, 28 e 29. Ó, assim deve o marido amar as suas próprias mulheres como o seu próprio corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. É verdade. Casou, é uma carne só, meu amado, não é duas não. Se você maltratar a sua esposa, você está maltratando a si próprio, porque é uma carne só, não é duas mais. Assim diz o Senhor. Ó 29, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Ó aqui novamente. É como se o Senhor está falando assim, ó, você vai se maltratar a si mesmo? Você vai pegar ali uma faca e cortar a sua carne? Você não vai. Então, meu amado, toda vez que você maltratar a sua esposa, você está pegando uma faca e ó, passando no seu próprio corpo. As pessoas não entendem isso, ou não entendem, ou não quer compreender o que é realmente um casamento diante de Deus. Você não pode estar casando, você se casa e fica aí traindo, cometendo adultério. Casamento é coisa séria, meu amado. Casamento é tão sério que pode se tornar maldição na vida daquele que não conduz o seu casamento diante de Deus com retidão. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos aqui em Efésios 4. Efésios 4, 27. Vamos ver o que está falando aqui, ó. Não deis lugar ao diabo. Que lugar é esse? Se você é casado, meu amado, não anda com pessoas que é solteira. Ela não tem hora para voltar, você tem hora para voltar. Então, você casou, você casou há pouco tempo, sai
de amizade de pessoa solteira, porque certamente vai destruir o seu casamento. Tá entendendo? Você casou tem pouco tempo também? Abre os teus olhos, porque Satanás vai vir com os manjares, tá? Manjares bons para você cometer adultério. Fica com seus olhos abertos, porque senão Satanás vai destruir o seu casamento. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui em Efésios 5. Efésios 5:33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Amém? O marido tem que amar, né, a sua esposa, e a sua esposa amar o seu marido. Então, meu amado, quando a dificuldade vier, lembra disso. Opa, a dificuldade vem sobre o meu casamento, é para me fortalecer. Então, o que é que você tem que fazer? Senta com a sua esposa, conversa com ela. Olha, esse problema surgiu, como a gente pode resolver esse problema? Você pode ter certeza. Primeiramente, pede direção a Deus, sabedoria para lidar com esse problema e você sair como vencedor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos aqui em Colossenses. Vamos aqui em Colossenses 3. Colossenses 3, 18 e 19. Vamos aqui, 18 e 19. Ó. Vós, mulheres, estáis sujeitais aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Se sujeitar, marido, não é fazer o que você quer não, tá? Você tem que mandar, ela tem que fazer não. Você também, do mesmo jeito que a sua esposa pode fazer comida, lavar roupa, arrumar a casa, você também pode. Você está de folga, a sua esposa está trabalhando, adianta alguma coisa. Precisa fazer uma comida? Faz. Precisa arrumar a casa? Faz. Lavar uma roupa? Faz. Por quê? Porque quando ela chegar em casa e encontrar tudo limpo, você está de folga. O que é que vai acontecer? Ela vai ficar alegre. Por quê? Porque ela já sabia que chega em casa ia ter que fazer alguma coisa. Se você já adiantar, ajuda a sua própria carne, a sua própria esposa. Isso não sobrecarrega um ao outro, ajudando um ao outro. É isso que é casamento. Tem marido aí que parece que se lavar um prato ou arrumar uma casa, ele se torna mulher. A ignorância ou talvez, né, o machismo é tão grande que acha que isso vai diminuir, que ele não vai ser homem mais. Então, marido, temos que mudar essa visão aí antiga. Vamos aqui em Provérbio. Vamos lá em Provérbio para ver o que está falando. Provérbio 14. Provérbio 14, 1. Ó, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos. E é verdade. Aqui nesse versículo tem o homem tolo e tem a mulher tola. Tem o homem sábio e tem a mulher sábia. O homem tolo é aquele que não vigia, sabe? Larga a esposa para ir para porta de bar, bebendo, jogando, né? Comete falhas que desagradam a sua parceira. Então, o momento de você estar junto, fique junto. Trabalhou a semana toda, final de semana, tentam ficar próximo um do outro. Faz as coisas junto, arruma a casa. Enquanto um está arrumando a casa, o outro faz a comida. E assim um ajuda o outro. Amém? Eu, meu amado, particularmente, tudo que eu faço, eu gosto da minha esposa estar do meu lado. Aonde eu vou,
eu sempre quero que ela vá comigo. Por quê? Porque isso já vem desde o namoro. A gente sempre estava junto, sempre estava junto. Então isso pra gente não é dificuldade. Para muitos outros casais é, mas para mim e a minha esposa não é. Por quê? Porque um se alegra com o outro, gosta da presença do outro. Você está entendendo? Casamento, meu amado, não é tristeza, não é dor, não causa sofrimento e nem dor. Casamento, meu amado, é bênção de Deus. E se é bênção de Deus, é alegria, felicidade. Então, não deixa nada, vir sobre o teu casamento para causar dores e tristeza em ambas as partes. Amém? Glória a Deus, aleluia. Para encerrar, vamos aqui em Coríntios, 1 Coríntios 7. Vamos aqui, vamos para encerrar, para a gente ver o que está falando aqui, ó, 7, 10 e 11. Olha aqui, ó, o 11. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então o Senhor está dizendo aqui, ó, se separar, fique só. Mas se não conseguir ficar só, se reconcilie com a sua esposa. Então, meu amado, casamento é tão sério, Não, para muitos aí parece que é como se troca uma peça de roupa. Casamento, quando você se une a uma pessoa, você fica aliançada com ela, meu amado, pro resto da vida. Por quê? Porque se tornou uma carne só. Então, saiba com quem você, se une. Porque quando a pessoa se une com outra pessoa antes do casamento, meu amado, você fez uma aliança com ela. É muito sério ter uma relação com alguém fora do casamento. É muito sério isso aí. Ó, 10. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Você está entendendo? Não se aparte. Então, tanto o homem quanto a mulher casou, meu amado, só a morte o separe. Ou o exemplo que eu dei aí, ou correr risco, tanto o homem quanto a mulher, de um parceiro violento, e correr risco de vida, ou adultério. Fora isso, meu amado, se você olha para sua esposa e fala assim, eu não te amo mais não, vou separar. Diante de Deus isso é ilegal. E você arrumando outra pessoa, você vai estar cometendo adultério. Não sou eu que falo, mas a palavra de Deus. Amém? É essa mensagem que eu tenho no teu coração, e eu espero que ela seja esclarecedor para a tua vida, para o teu casamento. Que a paz do Senhor Jesus reine sobre a tua vida, sobre a tua família, teu lar, sobre o teu casamento. Que Deus possa dar sabedoria a você que está passando um momento difícil no seu casamento. Ore, pede ao Senhor que Ele fortaleça o seu casamento, É isso o que eu desejo no fundo do meu coração. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.